Olá, hoje daremos início ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Jornada Gestar. E para falar um pouco mais da mulher, nós trazemos hoje um convidado muito especial. Hoje a gente vai dar um passinho para trás e não falar sobre gestação, mas falar um pouco do antes, né? Das dificuldades que as mulheres têm em engravidar, o casal tem em engravidar. E para falar desse assunto, nós trazemos um convidado muito especial que é Dr. Jason Júnior. Tudo bem, Boa Jason? Como é que noite, vai? doutora. Tudo Prazer, ótimo. prazer, prazer estar com você aqui no nosso podcast e tentar, Uhum. né, esclarecer algumas coisas sobre reprodução assistida, Uhum. que é a sua área. Mas antes, para que todo mundo possa te conhecer, quem é o Dr. Jason Júnior? Então, eu sou ginecologista e obstetra, né? Formei aqui em Rondônia, sou da casa, fui fazer faculdade fora, voltei. Tive uma formação aqui, inclusive, com a senhora, como uma das minhas preceptoras, né? Exemplos, né? Cara. E, e durante a residência, a gente convive muito com pacientes obstétricas, são pacientes grávidas, mas às vezes a gente conversando com a paciente, a gente vê que elas passaram por algumas barreiras, algumas dificuldades para chegar àquele momento da gravidez. E aquilo me comovia e me motivava. Então, Tanto isso te levou a ir para e o para lado essa da área, né, que a reprodução. ginecologia é uma área extensa, a Isso. obstetrícia é uma área extensa, E- né, então o que te motivou a cuidar desse casal, né, a gente não pode colocar nem mulher nem homem, mas às vezes do casal que tem dificuldade para engravidar? Isso me motivou o sonho. Eu acabei de ser pai também, então o sonho assim do casal, entendeu? Então ali muitas vezes a gente vê, apesar da reprodução lidar mais com frustrações do que sucesso, um casal ter um beta-HCG positivo é uma coisa assim que eu ganho, não digo nem a semana, um mês. Então é Verdade, muito bom. verdade. É uma coisa assim, talvez eu lido muito com os pacientes, eles viram meus amigos, pô, você realizou o meu maior sonho. Coisa Então interessante, aquilo é muito, muito gratificante, muito entendeu? Para bom. mim. E fora a parte técnica. Eu sempre gostei muito da fisiologia ginecológica, eu gostei muito da endocrinologia ginecológica e a medicina reprodutiva trabalha muito isso. A gente tem que estar com isso muito bem sedimentado para poder trabalhar com a reprodução. Certo. E quando que um casal pensa assim, ó, agora eu tenho que procurar uma clínica ou um médico especialista, né, em reprodução assistida, porque a gente observa muitas vezes, até no consultório, eu não sou especialista como você, em reprodução, mas às vezes o paciente chega e aí eu tenho que encaminhar, né, porque eu falo, olha, você precisa procurar um profissional qualificado, que eu acho que isso é muito importante, né? Assim, porque senão todo mundo acha que qualquer ginecologista, sem ele se qualificar, ele está apto. Mas aí quando que o casal deve procurar um especialista como você? Então, assim, por definição, literatura diz que infertilidade é uma patologia que é um ano do casal tentando engravidar sem sucesso, tá? Só que eu não concordo com isso. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem que fazer um planejamento reprodutivo. Eu não digo nem um casal, às vezes até a mulher. Às vezes ela nem tem um parceiro ainda. Mas é uma mulher que está fazendo faculdade, pensa fazer pós-graduação, pensa fazer mestrado, doutorado, em que vai ter uma estabilidade para ter um filho depois dos 35 anos. Então, por que não ali com 28, 29 anos já não começar a se planejar? Será que eu não tenho que congelar óvulos? Será que vale a pena? E vale muito a pena. Eu acho que ainda falta a gente passar. É muito legal esse programa que a senhora está fazendo para a gente poder mostrar que é importante fazer esse planejamento. Eu estava É, conversando antes com a senhora, a coisa mais importante na reprodução, no óvulo, na saúde da mulher, do óvulo, é o óvulo novo, não é a quantidade. Então, a mulher, quanto mais nova, maior a chance de engravidar. então, um momentinho. Então, porque muitas vezes a mulher acha assim, ah, eu estou ovulando muito, eu fui fazer ultrassom, eu estou super ovulando. E na verdade, não, você colocou um ponto muito importante. O óvulo novo, né? Então, a Isso. idade é É o crucial. fator preponderante, Então, isso. me diga ali, uma paciente com os seus 25, 28 anos, se de repente ela tem algum problema de saúde, e ela
por exemplo, falam assim: olha, agora você não pode engravidar porque você está com um problema de saúde. Como é que ela poderia fazer um planejamento? Então a gente tem várias, na verdade hoje eu tenho várias alternativas, a gente ainda não tem a clínica, que é um sonho meu também abrir uma clínica aqui de reprodução, mas tenho vários parceiros, Manaus, Cuiabá, São Paulo, em que eu faço todo o preparo aqui para congelar óvulo. Uhum. Então congela o óvulo da paciente. Se já é um casal, se não é uma paciente com problema, é um casal que agora no momento está estudando para concurso, não está preparado para ter filho, a Ou gente então quer pode... ser uma mãe solo, É, né? Assim, não sei, né? De repente. porque a gente tem duas opções. A gente pode congelar óvulo e a gente pode congelar embrião, tá? Embrião a chance é maior. Só que o óvulo dá independência da mulher. O óvulo ela não depende de ninguém. Quando ela quer engravidar, pode até escolher um espermatozoide, tá? Porque assim, olha, o que que a gente observa na prática clínica? A mulher, ela começa a ter um tic-tac na cabeça dela depois dos 30 anos, que ela Exatamente. fica assim: eu estou envelhecendo, meu Deus, eu não vou conseguir engravidar. Então, eu acho que ela congelar, a opção de congelar é uma libertação. Porque você Exatamente. sabe, né, que tem aquele problema do almoço do fim de semana com a família, que tá todo mundo tendo filho e a pessoa tá ali, fala: "Não, agora não, agora não". Então isso é muito importante, né, assim, eu tô repetindo novamente, para que você, alerte essas mulheres Isso, que muitas vezes elas não sabem dessa informação. isso. Eu uso um termo para minhas pacientes que é como um seguro. Você não faz seguro de carro, não faz plano de saúde, por que não fazer um seguro dos teus óvulos? Tu às vezes nem precisa usar. É permitido o descarte, tá? Tem uma regra, mas é permitido. A mensalidade dele eu te garanto que é muito mais barato que um plano de saúde, tá? É mais barato que um seguro de carro até, Olha só, entendeu? né, porque às Então, vezes a pessoa acha: "Nossa, deve ser super caro". não, não, hoje em dia está bem acessível, forma de pagamento muito boa e assim a paciente fica com, igual a senhora falou, uma libertação, tá? É, Porque né, ela que está ali com o seguro dela, se conseguir um companheiro, o momento que for, tá tranquilo, não precisa apressar as coisas, dá para escolher com dá calma, para né. escolher com calma, né? Não pensando que o tic-tac aí do ovário Que vai, acontece né, que muito, né? A acontece gente muito. vê. Ela: É. "Nossa, eu tô com 30, eu tô com 35, eu tô com 40 e aí eu ainda não tenho uma família", Às vezes né. nem começou a se relacionar direito, já E engravida, já mal pensando conhece. assim que, né, olha, porque está chegando a minha hora. Hoje nós temos mulheres, né, que planejam a carreira, advogadas, juízas, médicas, a Isso. mulher de empresária de uma forma geral, né, e Uhum, muitas não sabem disso. E isso. uma outra coisa que é, assim, para a gente também falar um pouquinho sobre isso, Jason, que eu tenho observado, é mulheres com endometriose. Né, Uhum. que muitas vezes elas têm um quadro de endometriose, às vezes até inicial, mas a gente sabe que a endometriose é uma doença que é uma das causas de infertilidade. E, e para essa paciente, o que, que a gente pode esclarecer? Então, assim, é uma área que eu gosto muito também, né? É uma área que eu me apego, que é a questão da endometriose. Então, a endometriose é uma doença crônica, assim como a hipertensão, a diabetes, e a gente tem que procurar o controle dela. É totalmente possível uma paciente com endometriose engravidar. Pode ser por fertilização, pode ser de forma natural, depende de como essa O endometriose estágio da doença. estágio da doença e o que acometeu, qual órgão reprodutor feminino, qual área ali acometeu. Por exemplo, acometeu trompa, realmente, as duas trompas acometidas, a gente tem que partir para uma fertilização. Acometeu o ovário muitas vezes eu consigo com tratamento clínico reduzir essa lesão e engravidar normalmente. Então a endometriose ela tem que ser avaliada de uma forma correta, tem que deixar muito claro na endometriose que o estilo de vida da paciente é o fator preponderante, tá? Então, uma paciente com endometriose, que é uma doença da mulher moderna, se ela não diminuir estresse, se não tiver atividade física, uma boa alimentação, eu posso fazer o tratamento que for, cirúrgico, clínico, que não vai melhorar. Não vai E eu melhorar. não vou conseguir também trabalhar a ovulação dela e melhorar a fertilidade dela. E uma coisa também é atividade física, né? É, Ela assim, ela tem que abandonar o sedentarismo, ela com tem que certeza. mudar.
totalmente o estilo de vida, né. E a gente observa muitas vezes, Jason, que as pacientes, no meu caso, né, eu já pego a paciente pós-endometriose e pós-fertilização, Uhum, né, e que a gente sabe também que são propensas mais à gravidez de risco, com certeza. né, por conta dos fatores que levaram à doença, à endometriose, por ser uma doença crônica e inflamatória, Isso. né. Então, mas essa paciente, ela, o momento para ela procurar um especialista como você. Desde o diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico de endometriose teve há pouco tempo atrás, há uns 2 anos, a repercussão da questão da Anitta, né, que Sim, endometriose, o diagnóstico tem que ser dado pelo ginecologista, tá? Hoje em dia, cada vez mais é uma doença mais difundida, mais conhecida. Então, na consulta de rotina anual, tem que se identificar a endometriose, tá? A gente tem que desconfiar, tem os sinais clínicos que a gente consegue, exames de imagem. Hoje em dia, a gente tem aqui em Porto Velho uma qualidade boa também sim. de exame, tem profissionais que a gente confia, né? A gente sabe. Então, primeira coisa, foi diagnosticada com endometriose? Vamos trabalhar a endometriose, vamos ver como é que está essa fertilidade dela. Tem que ser trabalhada agora ou não? Qual é o plano dela? Quer engravidar agora? Que é o Não tal do quer? planejamento que você Isso. falou, né, o planejamento para uma gestação futura. Uma coisa que a senhora faz muito bem, né, que eu aprendi até com a senhora, é assim, a pessoa quer engravidar, independente se tem patologia ou não, se tem infertilidade ou não, o ideal é sempre fazer um planejamento, no mínimo, hoje em dia eu digo até mais tempo, de 3 meses, tá? Exatamente. Pesquisar endometriose, avaliar reserva ovariana, avaliar hipertensão, diabetes. Hoje não tem sentido uma paciente hipertensa crônica engravidar sem saber que era hipertensa, não entra na minha cabeça, É. tá? É verdade, né, eu acho que a prevenção é tudo, né, Uhum. aquela consulta pré-concepcional, aquela avaliação, mesmo assim que a pessoa fique pensando: "Olha, não, eu quero ter filho daqui 10 anos", né, por que que eu estou indo ao Gine médico, ao ginecologista aos 25? Mas é uma programação, eu acho isso muito E a importante. reprodução também anda muito nisso, é muito importante isso. Definir fertilização, reprodução é só fertilização? Não é. Às vezes com a É, medicação eu consigo induzir, às vezes melhorando, questão de tireoide, tudo isso é infertilidade. Quantos casais agora eu não estou pegando, que eu até comentei um pouquinho antes, hoje 35% das infertilidades é fator masculino. E às vezes é o homem sedentário, é o homem que toma obeso. obeso, que bebe 3, 4 vezes na semana, tudo isso interfere também. Aí é uma coisa interessante que você colocou aí, o outro lado, né, Uhum. o masculino. Procura, não procura, eles têm uma certa resistência em Tem, procurar o fertileuta para poder, cuidar disso? basta Ainda existe? Olha, nós estamos no século XXI, tem ainda existe? muito, muito. Desde primeiro salvar a mulher, eu peço para trazer. Segundo, eu tenho uma conversa assim bem 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 clara, entendeu? Que hoje em dia está cada vez sendo estudado, a gente estuda muito a mulher, que a mulher é mais fácil, a mulher procura mais, A mulher entendeu? ela tem aquele, né, aquele reloginho, ó, eu vou Todo no ano tem que fazer ginecologista, eu tenho que preventivo, fazer isso é anos, homem preventivo, não vai a tal. médico, entendeu? Não. Então, assim, eu tento ter uma conversa bem clara com o casal, mostrar para o homem que é importante. Hoje em dia, o espermatozoide ele está sendo cada vez mais estudado. Por que que aquele espermograma tem uma diminuição de motilidade? Será que não tem um fator de dar pré-eclâmpsia, um fator de dar uma má formação fetal, uma doença sindrômica, não é culpa também do espermatozoide? Exatamente. Hoje, recentemente, ontem eu até li um artigo sobre a obesidade paterna e afetando a gestação. Afeta Né, bastante. então eu acho que, assim, isso traz essa questão do homem, né, eu falo que é 50-50, né, você É. tá ali, tecido Tem que ser o genético do casal. O casal, casal tem que então querer as engravidar. consequências também é divididinha, né. Isso. Então hoje, assim, eles realmente eles estão estudando mais, assim, a repercussão das patologias paternas no Na feto, né, na gestação, gestação, é. o que que isso pode E eu repercutir depois. tento
comover o casal, porque uma gravidez em que o casal tá junto, a chance do sucesso é muito melhor. A mulher se sente mais segura, a gente diminui um monte de doenças, inseguranças, ansiedades, depressão. A gente sabe que na gestação a gente está lidando com hormônios. Exatamente. Então, pô, ter uma mulher que tá com o marido lá querendo, que faz de tudo para a gravidez dar certo, ajuda bastante. Também esse lado psicológico ajuda bastante. Ajuda, né? Ovula mais fácil também. Com certeza. Ovula mais fácil. Então, assim, dentro você já colocou aqui, eu ia te perguntar, então, quais seriam os procedimentos, né, que uma clínica de reprodução assistida, ela oferece para esse casal? Assim, legal, assim, se você falasse, assim, um pouquinho de cada um. Vamos lá. Então, assim, o que a clínica de reprodução ela pode oferecer ao casal? Não só a clínica de reprodução, o médico que trabalha com reprodução. Fertileuta. O fertileuta. Primeiro a gente dá o diagnóstico, se realmente ela tem a patologia de infertilidade, o casal tem a patologia de infertilidade, procurou o diagnóstico, deu o diagnóstico bem estabelecido, dependendo do diagnóstico, podemos fazer indução de baixa complexidade, podemos fazer a inseminação artificial. Tá? Indução de baixa complexidade nada mais do que eu dar um comprimidinho para a mulher no momento oportuno do ciclo menstrual dela, para estimular aqueles folículos melhores, para eles estarem mais receptivos para o espermatozoide. E eu posso até desencadear a ovulação, mapear esse desencadeamento. Tá? Então, assim, eu facilito que é uma coisa mais programada. Às vezes é um defeito, a paciente ovula tardiamente, a paciente, o folículo dela não cresce o suficiente, é um distúrbio ovulatório, que é uma das principais causas de infertilidade. Então, se for isso, consigo resolver às vezes com baixa complexidade. Inseminação hoje em dia, a taxa de sucesso é quase a mesma de uma baixa complexidade. Então, tem alguns casos, talvez às vezes uma alteração do espermograma do marido. Aí a gente colocar o espermatozoide numa seringa e injetar dentro do útero, eu estou encurtando o caminho. Então, às vezes, isso é bem oportuno para um casal que o espermograma do marido está um pouquinho alterado. Então, pode ajudar um pouco. Mas a taxa de sucesso é muito próxima da baixa complexidade. Então, geralmente, baixa complexidade não deu certo, a gente já parte para a fertilização. E aí, a fertilização que é o carro-chefe das clínicas de reprodução. Que seria o quê? Seria a estimulação, tá, por medicações injetáveis, é uma estimulação com medicações hormonais, em que é feita durante metade de um ciclo menstrual, até o período que a mulher ovule. Então, por cerca de 14, 15 dias. Então, assim, no caso, uma mulher que queira, né, tenha a indicação de fazer uma reprodução, um tratamento para reprodução, uma fertilização. Ela seria assim um tempo, ela teria que ir para uma clínica e esse tempo duraria quanto? Então, hoje em dia eu consigo reduzir bastante, a paciente está fora. Então, eu faço a programador diagnóstico, faço toda a programação aqui, as medicações são aplicadas aqui em Porto Velho. Eu faço o controle ultrassonográfico e entrego ela pronta para São Paulo, principalmente São Paulo que eu mando, que eu tenho um contato, então o médico que vai fazer a punção lá, ele está em contato comigo. Entendi. E ela chegou em São Paulo, ela faz um ultrassom e é dada uma medicação para desencadear a ovulação. 35 horas depois é feita a punção. E no 5º dia se transfere, no caso, o embrião, se ela quiser transferir no momento, se não for uma coisa de congelar. Tá? Então, eu sempre peço minhas pacientes ficam em torno de 7 dias em São Paulo. Ótimo. Tá? Bem, curta bastante, né? No caso, se ela não, ela não precisa, dias. A primeira fase, que é a preparatória, a hormonal, ela consegue fazer em Porto Velho. Ó, pessoal, olha ali, vamos prestar atenção nisso, que muitas vezes a paciente vai embora, aí às vezes ela tem que se desligar do trabalho por 15 dias, né? Assim, até aí a gente sabe que a gente tem toda uma dificuldade, né? Às vezes a paciente mora no interior, aí vai viajar, aquela coisa toda, então ela pode encurtar o tempo dela fazendo o tratamento aqui com você, apesar de nós não termos ainda a clínica de reprodução, e chegar a ficar uma semana em São Paulo para resolver, São Paulo ou qualquer outro estado, para resolver a questão da fertilização. Isso é muito importante. Se a paciente quer congelar, é menos, porque ela não vai precisar transferir no 5º dia, então passa 3 dias. 3 dias e vai embora. Porque a gente precisa de uma semana, porque quando eu coloco o espermatozoide dentro
do folículo, do óvulo, Uhum. ele tem um tempo de multiplicação como ocorre no organismo, Normal, para eu né? poder transferir para o útero. E esse tempo é de 3 a 5 dias. Geralmente a gente transfere no 5º dia, Certo. pós-captação. Pós-captação. Então, 7 dias. Agora o paciente quer congelar óvulo, quer congelar embrião. Não, passa 3 dias, está resolvido. Tá? E, por exemplo, no caso das pacientes que desejam congelar, quantas vezes ela pode fazer isso? Quantas quiserem. Eu até brinco assim, quantas ela se sentir segura. Às vezes ela quer 4 filhos. Uhum. Então, existe uma regra na reprodução em que, pela idade, a gente tem que transferir tantos embriões. Uhum. Então, paciente acima de 35 anos até 39 anos, numa transferência a gente transfere 2 para 1 pegar. Para 1 pegar. Acima de 39 anos, a gente transfere 3 para 1 pegar. Então, é uma paciente de 42 anos, ela ter 4, ela só vai ter uma chance. É verdade. Entendeu? Então, que é geralmente o que ocorre hoje, que é o que eu quero acabar com isso. A paciente se planejar mais cedo, ela vai conseguir 10, 12, 15 óvulos, ela vai poder ter 2, 3, 4 gestações. Então, quanto mais cedo ela procurar, ou congelar, ou mesmo, né, assim, partir para a fertilização mesmo, quanto mais cedo, melhor. Com certeza. Né? É como qualquer trabalho de prevenção. A gente não previne hipertensão, a gente não previne diabetes. Exatamente. Quanto mais cedo prevenir, melhor o sucesso lá na frente. Tá? Clínica de reprodução, então a gente trabalha com a fertilização, a gente trabalha com congelamento de óvulo ou embrião, e trabalha também hoje em dia, que eu até brinco, o que o ser humano hoje busca? Viver mais. Viver mais. Então, cada vez, a gente, desde das medicações que a gente passa na gestação, prevenir pré-eclâmpsia, às vezes tem alguns estudos que eu já li em questão de prevenir hipertensão no futuro. Então, sempre com o objetivo de viver mais. Hoje em dia, as clínicas de reprodução já conseguem fazer teste genético. Então, às vezes, tem na família doenças crônicas, genéticas, em que acarreta aquela família. Vou te dar um exemplo aqui, fibrose cística. Entendeu? Então, assim, dá para a gente fazer esse teste genético e fazer uma seleção daqueles embriões. Entendeu? Entendi. Que, na verdade, eles não foram nem divididos. A gente está fazendo uma seleção de células. Tá? Tira um pedacinho daquela célula, faz o teste genético e vê qual a melhor célula você vai transferir. Então, com isso, você acaba prevenindo também, várias doenças que às vezes tem ali na família, pode ter algo ali que não foi detectado e que durante a investigação aparece. Eu brinco que no futuro vão conseguir prevenir a hipertensão, a diabetes. Exatamente. Já pensou que coisa maravilhosa, na família né? toda de diabéticos, eu consigo selecionar a célula que ele não tem uma tendência a ter diabetes. Então, é um sonho. É um sonho. Entendeu? Mas pode acontecer. Né? Cada vez mais isso está mais preciso, esses exames genéticos estão melhores. Exato. Assim, é importante. Hoje, assim, as pessoas se preocupam muito, né? Uma das coisas que a gente está vendo aí, que apareceu recentemente, a questão do teste para Alzheimer, né? Então, às vezes, aparece alguma coisa. Você já imaginou, né? Assim, o que o futuro, né, pode esperar? Nossa, é excelente. Mas, Jason, voltando, que a gente foi um pouquinho mais distante, né, do que a gente... Mas voltando aqui para nossa pauta, como é que a pessoa escolhe o melhor tratamento e o médico ideal para fazer o seu tratamento de reprodução assistida? Primeiro, eu acho que tem que começar pelo básico, um bom ginecologista. Ela tem patologia? Não tem. Ela tem infertilidade? Não. Teve infertilidade? Aí procurar quem é especialista. Na cidade, aqui a gente tem pelo menos 8. Tá? Aqui em Porto Velho hoje que trabalham com reprodução. Que fizeram após, tem uma certa experiência. Então, assim, a gente tem médicos. Agora, eu acho que ainda falta informação. Entendeu? Falta informação, assim... Muitos dos colegas, entendeu? Eu já peguei caso de... não precisa se preocupar, não. Quando for engravidar, me procura. Uma paciente com 32 anos. Nossa Senhora. Olha o tic-tac dela. Então, assim, não existe isso. Acima dos 30 anos, não é à toa que acende o tic-tac na mulher. Tem alguma coisa ali instintiva que tem que se pensar. Tem que se pensar. Tá? Descobrir uma patologia, realmente, qual é a causa?
é endometriose, vamos procurar um profissional, vamos procurar um ultrassonografista, um radiologista que trabalhe com endometriose, faça os exames, porque tem muita falso positivo, falso negativo, então vamos procurar o diagnóstico correto. Um distúrbio ovulatório, SOP, que a gente lida muito, síndrome do ovário policístico, que a gente consegue controlar, trabalhar com isso, procurar um ginecologista que é mais apropriado, com a endocrinologia, que é voltado para endócrino. Então, nem sempre precisa ser o médico reprodutor da reprodução. Antes, eu acho assim, né? Antes do médico fertileuta, né? Ela tentar organizar um pouco a sua saúde, né? Ó, eu tô acima do peso, eu tenho uma glicemia de jejum alterada, um colesterol aumentado, uma tireoidite, que hoje é muito, né? Hoje, depois do Covid, a gente tem observado bastante gente com... E olha, eu ainda coloco que não é só mulher. O homem também, né? Assim, às vezes tem algo, e aí as pessoas precisam primeiro se organizar, porque não é só também uma coisa, eu acho que é interessante, que aí eu gostaria que você falasse também, porque daí não é só, pronto, então a razão de todos os meus problemas é eu ir lá e implantar um embrião, né? Essa paciente tem que estar saudável. Com certeza. Né? Ela tem que estar bem, porque ainda tem a gestação toda pela frente, né? Os 256 dias aí que ela vai ter que estar apta para levar essa gestação. Então, eu queria que você falasse disso um pouquinho também, porque as pessoas acham, pronto, resolvi meu problema. Engravidei, pronto. Meu beta deu positivo. Eu não te digo nem os 256 dias que eu tô sentindo na pele. Tem um pós também, depois que nasce, que é difícil pra caramba. Você tem que estar bem preparado. Verdade, tá? Né? A amamentação é super difícil. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso bastante também antes, durante o pré-natal, né? Isso. Preparar a mulher para isso. Preparar o casal, né? Isso. Preparar o casal, porque assim, eu falo, olha, gente, assim, engravidou. Aí tem um bebê. Eu falo assim, as pessoas se preocupam muito com o parto, tipo do parto, mas e o pós, né? E o período de amamentação, de cuidados com o bebê, que aí é do casal. Isso. Eu falo assim, olha, enquanto a mãe, ela nutre, então óbvio que ela vai ser, o bebê vai precisar mais da mãe por essa questão da nutrição. Mas a mãe precisa de aí todo ela mundo precisa em torno, ela precisa de uma rede de cuidado, e o marido, o parceiro ou a parceira é fundamental para que ela tenha essa rede de cuidado, que não só ter o filho, não só gestar, mas também ajudar durante principalmente esses 2 primeiros anos de vida, viu, Jason? 2? Agora que vai passar o primeiro. Esses 2 primeiros vale a pena, vale muito a pena. Voltando ao tema, como escolher a clínica, o médico em si, eu também gosto muito, a gente está lidando com hormônio, mexe muito com o psicológico da paciente, ansiedade, se vai conseguir, não conseguir. Então, apesar de eu ter parcerias em São Paulo, Manaus, a senhora tem algumas parcerias também, eu deixo muito à vontade o lugar, principalmente se a mulher tem uma rede de apoio. Então, a mulher tem parentes que tem um centro de reprodução em Curitiba. Ótimo, vamos fazer lá, vamos entrar em contato com a clínica de lá, vamos conhecer o médico responsável por lá para a gente tentar ajudar daqui e fazer uma parceria lá. Exato. Goiânia, Brasília. Então, assim, o principal, eu acho, é deixar a paciente segura. Segura. Tá? Ela escolher o lugar que ela se sinta segura. Porque é um momento difícil, tá? É um momento de ansiedade, de incerteza, que tem um custo alto, então de expectativa também, então, e tem frustrações também. Não é só sucesso, é muito bom sucesso, mas eu tenho que preparar o casal para frustração também. Que às vezes a paciente tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, né? Então também tem esse outro lado, que às vezes não dá certo, mas ela pode tentar outras. Qual é o intervalo? Vamos supor uma paciente, ela fez a FIV, não deu certo, e ela assim, olha, eu ainda tenho lá um monte de embrião congelado. Qual é o tempo que ela precisa ter para tentar novamente? Eu vou até brincar, eu brinco com as pacientes, é o bolso. É o bolso. É o bolso, mas é brincando, tá? Não é só o bolso, é também a questão psicológica, se ela quer lidar com essa ansiedade, se vai conseguir ou não. Não só transferir, a captação, a gente sabe que o ciclo menstrual é aleatório.
Tu pode induzir hoje e não dá nada certo. No mês que vem, induzir e dá tudo certo. Então, é muito aleatório, a gente não consegue predizer isso. Então, assim, quanto mais tentar, maior a chance. Só que será que é saudável? Isso tem vários estudos falando que ainda ninguém chegou numa conclusão. Será que é saudável tentar todo mês seguido? Tirando a questão do bolso, do lado psicológico, será que eu não vou gerar um estresse sucessivo? Ou E não? esse estresse afetar também, dificultar a ovulação, porque a ovulação é uma coisa muito sensível, qualquer coisa altera. Qualquer coisa. Então, ou não. Não, vamos, então, o casal tá focado, quer de qualquer jeito, vamos tentar seguido. Também dá, tem uns autores que defendem. Então, assim, a gente, como médicos, seja eu na área de reprodução, seja o ginecologista, a gente primeiro tem que entender o casal, conhecer o casal. Individualizar, né? Isso. Eu acho que não existe uma receita de bolo, não existe uma regra. Eu acho que cada pessoa você acaba individualizando. Aquele casal, no momento que eu induzi, sentiu muito a questão hormonal ou não sentiu? Entendeu? Porque cada paciente responde de uma forma. Tem umas que ficam mais chorosas, tem umas que ficam mais alegres, tem umas que brigam com o marido todo tempo. Então, assim, eu tenho que tentar entender o primeiro e aí eu falo, não, quer fazer o segundo? Vamos ou não? Eu já chego, não, vi que ela não ficou bem, vamos dar um tempo, vamos recuperar o lado psicológico para tentar fazer de novo daqui uns 2 ou 3 meses. Que bom, né? Então, assim, não é só o lado da questão procedimento hormonal, e sim também a questão emocional da paciente, do casal, a expectativa, né? É uma expectativa muito alta e, às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria. Bom, e pra gente esse nosso bate-papo tá excelente. E, assim, para a gente finalizar nosso bate-papo, que mensagem que você deixaria, assim, para essas pacientes que estão com dificuldade, né, para engravidar, independente da idade, e que recadinho que você daria para essas pacientes? Não é só a dificuldade. Para mim, eu acho que a gente tem que bater sempre na tecla do planejamento reprodutivo. Então, procurar quando já está com a infertilidade, casei, pretendo ter filho daqui 2, 3 anos. Por que não desde agora já se planejar? Vamos ver como é que está a nossa saúde? Vamos ver como é que está o espermograma do marido? Poderia ter um exame pré-nupcial, né? Assim, uma coisa assim, olha, vamos ali fazer uma prevenção, né? Mas ia diminuir o número de casamentos, né? Não, é verdade. Então, assim, eu penso, assim, a paciente tem um planejamento de ter filho daqui 2, 3, 4 anos, vai descobrir primeiro que tem a doença para depois ir atrás do tratamento. Não, vamos prevenir, vamos antes, daqui 2, 3 anos quero ter filho, vamos ver como é que está minha reserva ovariana, minha idade, que eu tô agora conversando com a senhora, é muito fácil, a gente é ginecologista, a gente sabe que a reserva ovariana vai caindo a partir dos 35 principalmente. Mas o pessoal que não lida com a medicina, que não está na área, não sabe. Não sabe, né? Então, até assim, de outra especialidade, às vezes não está familiarizado com isso, né? Então, assim, uma mensagem que eu dou claro, para as pacientes, mas principalmente o ginecologista também, sempre passar para as pacientes, vamos fazer um planejamento reprodutivo, seja um casal jovem, seja um casal que está se aproximando dos 30 anos, ou até mesmo com 34, com 35, que tem um desconhecimento total, que ali pode já não engravidar mais. Ou mesmo aquela paciente que vai fazer a rotina dela, né, anual, é a hora da oferta, né, de falar, olha, que tal, além do preventivo, a gente ver como é que está a sua reserva ovariana e talvez ali fazer um planejamento. Muito interessante, né? A minha mensagem é cobre seu ginecologista. Cobre seu ginecologista. Explicar em relação à reprodução, teu planejamento reprodutivo. Interessante, porque a paciente, ela não aborda, né? Não. Elas vão muito preocupadas. 2 coisas que realmente a gente é importante, que é questão da prevenção do câncer de útero, câncer de mama, mas aí eu acho que a gente tem que inserir algo a mais aí para ela, essa questão do planejamento reprodutivo, né? Assim, que aí vai vir a pergunta depois, né? Mas, doutora, em que idade que eu tenho que me preocupar com isso? Né? Desde a hora que, não é nem que casou, é desde a hora que tu pensa um plano para tua vida, né? Tua vida, né? Amadureceu, acabou a faculdade ali, tu pensa, vou ter planos antes de ter filhos,
Ou não, casei, mas quero aproveitar meu parceiro antes, viajar bastante. Então, eu acho que tu tem que pensar nisso. Se quer ter filhos, pensa desde o momento 10 anos antes que seja. E eu vou um pouquinho mais além, independente de querer ter filho, É, porque eu acho muda, que né? é aquela muda, né? E você ter a opção faz toda uma diferença, Faz, com né? certeza. Porque hoje com 25, não quero ser mãe, não quero agora. Mas aos 35, aos 40, não sei. Né? Uhum. Então, eu acho que ela ter essa opção é muito importante, né? Acho que é fundamental. Então, fica a dica, né? Colegas ginecologistas, eu acho que é trazer essa questão do planejamento reprodutivo para as pacientes, uma janela de oportunidade na hora da coleta do preventivo de câncer anual, ou, né, ou qualquer consulta de rotina da paciente, da mulher jovem, por que não falar sobre planejamento reprodutivo? E, obviamente, né, se vocês tiverem muitas dúvidas, consulte um fertileuta. Mas por que eu vou no fertileuta? Pelo menos ele pode te esclarecer também, é um especialista em reprodução assistida, que pode te esclarecer os prós, os contras, quando fazer e quando não fazer a fertilização. Né? Então, eu gostaria de agradecer Isso, eu que muito, agradeço o Jason, convite. esse bate-papo. Eu acho que, espero que chegue, né, alcance as pessoas naquilo que é Uhum. importante, saber que em Rondônia, em Porto Velho, nós temos profissionais de excelência que pode ajudar essa paciente a realizar o sonho dela de ter uma família, do casal, de ter uma família. Muito obrigada pela sua Que eu que participação. agradeço o convite. Tá? Obrigada.